Fala pessoal, Milton D'Antunes com vocês mais uma vez. Esse é o seu canal Falando Sério, como sempre, com atualizações e informações especialmente colhidas e desenvolvidas para você que acompanha o nosso canal e que não pode de forma alguma ficar desinformado. Gente, hoje nós queremos trazer para vocês especialmente alguns esclarecimentos a respeito de dúvidas que ficaram quando foi noticiado, inclusive aqui no nosso canal, a informação sobre a suspensão dos descontos referente aos empréstimos consignados que acontecem mensalmente em folha, sejam para os funcionários públicos ou também para os aposentados e pensionistas ligados ao INSS. A gente percebeu que houve uma confusão com a informação e também com o que aconteceu após essa liminar que foi assinada pelo juiz de Brasília, ligado à Justiça Federal, e a gente vai trazer esses esclarecimentos para vocês. É importante que você nos acompanhe até o finalzinho desse vídeo. Não esquece de compartilhar essa informação se você assim achar que é importante. Não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito. Comenta, tá? Compartilha e deixa o teu like. Ele é super importante para que a gente possa alcançar outras pessoas e assim ficarem bem informadas tanto quanto você. Fala pessoal, agora de volta nós vamos esclarecer todas as dúvidas que ficaram referente a esse assunto, que foi a suspensão do desconto dos empréstimos consignados e também trazer uma outra notícia que já está atrelada a essa informação e vocês agora vão entender como um todo em que pé está essa situação a respeito dessa suspensão. Vai haver suspensão? Não vai haver suspensão? É isso que a gente vai tratar agora com vocês e aí eu peço para que vocês possam nos acompanhar até o final. Para dar início a essa informação, eu preciso ler uma matéria que foi veiculada ontem, tá? E para isso vocês prestem atenção e eu já vou fazer o link diretamente com a confusão que foi feita e a gente vai desmistificar isso e trazer no final de tudo um bom entendimento e uma notícia excelente para você aposentado e pensionista, tá bom? Olha só. Justiça dar ordem para que Banco Central determine a suspensão de consignados de aposentados por 4 meses. Nós havíamos trazido já essa informação essa semana, de que havia sido assinado a liminar, pelo juiz da Justiça Federal, que eu vou citar o nome dele daqui a pouquinho durante a matéria, e posteriormente a isso surgiram algumas dúvidas. A liminar foi derrubada, não foi? E é justamente isso que eu vou esclarecer para vocês até o finalzinho desse vídeo. Por isso a importância de que você nos acompanhe. Olha só o que diz a matéria. A ação popular justifica que as dívidas dos aposentados brasileiros chegam a 138 bilhões de reais, com descontos mensais de 1,1 bilhão, sendo que é a parcela da população mais vulnerável diante da Covid-19. Todo esse movimento acerca desse pedido, dessa liminar para a suspensão desses descontos em folha, tem como objetivo principal não prejudicar, aliás, aquele menos favorecido, que no caso é o aposentado. E justamente esse grupo é um dos grupos de maior risco de serem atingidos não só pelo próprio vírus, mas pelas consequências que o vírus está trazendo também no sentido à economia como um todo do Brasil, mas a economia dessas pessoas. Tá? A Justiça Federal intimou o governo federal nesta quinta-feira, dia 23, para que o Banco Central determine que os bancos de todo o país suspendam em folha dos empréstimos consignados tomados por aposentados. Essa informação aí, de certa forma, já era conhecida, Havia sido assinado essa liminar e enviado para o governo. Aqui eu estou falando já da intimação. O governo já foi intimado
a ordenar os bancos que façam essa suspensão, tá? A decisão vale para todo o Brasil a partir de hoje, né, na data que se iniciou a entrega, no caso, do documento, né, quando o Banco Central deverá comunicar a decisão a todos os bancos, né? A intimação foi entregue ontem ao advogado da União, Flávio Tenório Cavalcante de Medeiros. Conforme adiantou, na última sexta-feira, o juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal do Distrito Federal, diz em sua decisão que a liberação de cerca de 3,2 trilhões pelo Banco Central não chegou, em sua grande totalidade, às mãos daqueles atingidos pela pandemia. Essa foi uma das principais razões por essa liminar assinada pelo juiz, tá, pessoal? O Banco Central não apresentou até o momento nenhum recurso do processo. Observe que eu estou lendo aqui a intimação já entregue, né, ao Banco Central através de seus representantes do governo, na verdade, né, para que a ordem seja passada para o Banco Central. E até o momento da entrega, né, dessa intimação aqui, dessa ordem para se colocar em prática, o que foi determinado pelo juiz, não havia nenhum recurso contrário do Banco Central para derrubar essa liminar. É muito importante que você entenda isso. Não existe nada feito até agora pelo governo para derrubar essa liminar. E vocês vão entender porque eu estou dando tanta ênfase a isso daqui a pouquinho. Só para concluir, a decisão atende a um pedido feito em ação popular pelo advogado Márcio Casado. A ação requer que os bancos repassem aos correntistas e tomadores de empréstimos as medidas tomadas pelo Banco Central para injetar recursos no sistema financeiro e que fazem parte de um conjunto de ações adotadas para minimizar os efeitos da pandemia de coronavírus sobre a economia brasileira. Para vocês entenderem, o Banco Central injetou essa quantidade absurda de dinheiro, né, para que os bancos pudessem movimentar a economia e o juiz entendeu de certa forma que esse valor ele não chegou totalmente. Aqui na outra ponta são as pessoas mais vulneráveis e o maior número delas, os aposentados em questão. Tá bom? Segundo o advogado, a decisão beneficia diretamente pelo menos 62 milhões de pessoas, entre aposentados, correntistas e donos de empresas de todo o Brasil. Aí agora vai entrar o que eu queria passar para vocês, o que houve de dúvida, quais foram os questionamentos, quais foram as perguntas que chegaram até a gente. Posteriormente a liminar do juiz, no dia seguinte, a gente ouve que houve a derrubada da liminar. Só que nós fomos pesquisar e aí onde entra a informação, a parte nova da informação para vocês. Quando nós investigamos, nós vimos que, na verdade, quando o juiz assinou essa liminar, ele também havia assinado, o mesmo juiz, uma outra liminar onde ele proibia a alteração, ou seja, o aumento, na verdade, dos juros referentes a esses empréstimos durante esse período da calamidade pública ou enquanto durar a pandemia. Essa liminar referente à subida dos juros foi a liminar que foi derrubada e aí causou uma confusão na cabeça das pessoas e isso não veio a público. Na verdade, a grande maioria das pessoas estão pensando que a liminar assinada que ordena a suspensão da cobrança dos empréstimos das parcelas de empréstimo, durante esses 4 meses é que foi derrubada. Na verdade, não foi essa liminar. Ou seja, a liminar está valendo. Prova essa que eu acabei de ler para vocês no início da matéria, que o governo já foi intimado a passar a ordem para o Banco Central para que a suspensão seja colocada em prática. E até a gravação desse vídeo aqui, não há nenhuma informação de que o Banco Central recorreu referente à derrubada dessa liminar, referente diretamente à suspensão das parcelas de consignado, gente. Ou seja, na prática está valendo a liminar do juiz e a gente espera que já no mês de maio essas parcelas já sejam suspensas. Basicamente, essa é a união da informação nova com a dúvida que existia. Atrelado a isso, eu quero trazer uma outra informação para vocês.
já existe no Senado Federal pelo menos 4 projetos de lei de senadores diferentes, onde eles também fazem a petição nesses seus projetos de lei para que essas parcelas também sejam suspensas. A única diferença entre o pedido de um senador ou de outro refere-se à questão do tempo, se por 6 meses, se durante todo o tempo da pandemia, se 3 meses. Essas são as diferenças entre um pedido e outro, mas é importante sabermos que pelo menos 4 projetos de lei estão em andamento lá no Senado, para que também tenha esse objetivo alcançado, suspender essas parcelas para esse grupo de pessoas, em torno de 62 milhões de pessoas, que estão sendo totalmente prejudicadas porque a economia está parada, não se justifica os juros absurdos referente aos empréstimos quando foram tomados, que hoje já deu uma queda dentro das novas ações que o governo colocou em prática para ajudar esses aposentados, mas enquanto isso não acontece, é normal, é correto, na verdade, que se tenha a ação de suspender essas parcelas, assim como outras ações que o governo vem tomando para tentar equilibrar, e ajudar o lado das pessoas mais vulneráveis, que no caso aqui especificamente são as que nós acabamos de citar. Tá bom, gente? Era essa a informação que eu queria trazer para vocês, uma informação nova, atrelada a uma retirada de dúvidas que ficou referente ao vídeo que nós postamos. Inclusive, se você quiser ver o vídeo para entender todo esse processo que nós estamos concluindo agora com esse vídeo, vai na nossa biblioteca e vai estar lá sobre a queda, sobre a suspensão, na verdade, da cobrança das parcelas de empréstimos consignados durante 4 meses ou 120 dias, como foi noticiado, tá bom? Muito obrigado pela tua companhia sempre, vamos até o próximo vídeo.